Ministério Esperança, Assembleia de Deus Cidade Alta, oração e estudo bíblico nas quartas às 20 horas, aos domingos às 19 horas, cultos de louvor e adoração. Ministério Esperança, Rua São Paulo, número 802, Parque Cidade Alta, Nova Esperança, Paraná. Ministério Esperança, unidos no amor de Deus. Assista, curta e compartilhe às quartas e aos domingos os nossos cultos. E todas as sextas às 21 horas, o Conexão Esperança é especial, transmitido ao vivo pelo Facebook e a Rádio Escala FM 87,9 de Paranavaí. Conexão Esperança. Fale com o Ministério Esperança. 44999450202. E-mail diretoria1@msn.com. Facebook Assembleia de Deus Cidade Alta e também pelo Donizete Silva Zete. Fale com o Ministério Esperança pelo WhatsApp 44999450202. Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs que estão aqui conosco, a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, seguidor, seguidora das mídias sociais, graça, saúde e paz seja sobre a sua vida, onde quer que você esteja e vá. Eu sou o pastor Donizete Silva, quarta-feira, dia 20 de fevereiro de 2019, Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao estudo bíblico da noite desse dia abençoado que Deus concede-nos o privilégio, a bênção de estarmos aqui conversando com você e também para aprender a palavra de Deus. Um abraço ao Lucas Vicente, que está nos acompanhando, o Edilson de Oliveira, Elza Cardoso, a Ruth, que está aqui atenta também para nos auxiliar, o Silvio acompanhando a gente também, a Tânia Ferreira dizendo a paz, peço oração pela saúde, precisamos de um milagre urgente. Tânia, Sacha, Thelma, Sara e Alia. Ela está dizendo aqui que nós somos da África. Ô Tânia, que lugar da África aí que vocês estão? Olha só que coisa maravilhosa, né? Nossos conterrâneos, nossos irmãos, ela dizendo que pedindo aqui oração para nós, dizendo que precisa de um milagre. Então a Tânia, Sacha, a Thelma, a Sara e a Alia estão da África nos acompanhando, né? Outro continente, bênção de Deus, maravilha, são da África. Tem aqui a Mara Rodrigues acompanhando a gente também. Nós vamos fazer um estudo bíblico nessa inicial e depois a gente encerra com oração. Então nós vamos orar por você, Tânia, e toda a família aqui que necessita, logo na sequência, depois do nosso estudo bíblico. Eu quero dizer para você também que deseja participar conosco aqui dos cultos presenciais. Nós estamos na Rua São Paulo, número 802, Parque Cidade Alta, Nova Esperança, Paraná. Estamos no Brasil. Os cultos ocorrem nas quartas-feiras, sempre às 20 horas. Nós temos esse encontro, igual nós estamos tendo agora contigo, para realizar o estudo bíblico e também um período de oração. Aos domingos, sempre a partir das 19h30, nós temos o culto de louvor e a adoração ao Senhor nosso Deus. Se você mora aqui na cidade de Nova Esperança, Parque Cidade Alta, Vila Regina, outros bairros aqui da cidade, e não está congregando em nenhuma igreja evangélica ligada ao Conselho de Pastores de Nova Esperança, que é o COPENE, se desejar, nós estamos à disposição para lhe fazer uma visita, orar por você, e certamente Deus ele tem bênção para a sua vida.
Nosso atendimento é totalmente gratuito. Você pode agendar um dia, um horário para a gente fazer a visita aí para você. Na descrição do vídeo estão as informações institucionais para você nos encontrar e conhecer o nosso projeto. E se desejar, sentir no seu coração, você pode também fazer uma doação de amor, ajudando-nos a semear o bem. Lembre-se que no 5º domingo do mês de março, mês vindouro, dia 31 de março, nós teremos um culto de louvor especial para o qual lhe convidamos. Estará conosco a cantora Marisete Santos, da Igreja Presbiteriana de Mandaguari. Um abraço, irmã missionária, cantora Marisete. Está chegando o dia, nós aguardamos você aqui conosco. A Sônia Maria Ferreira está dizendo também: eu quero oração para meu filho. Ela é da Paraíba, a cidade de João Pessoa, Jacuma. Então, lá da Paraíba, pessoal nos acompanhando aí. Você que está nos acompanhando, compartilhe aí o vídeo para alcançar mais pessoas. E você que precisa de oração, pode pedir aqui a oração. Na sequência, nós vamos orar por você no encerramento do vídeo. E tem mais um período de oração que a gente faz aqui de joelho com essas irmãs aqui que estão conosco aqui, que nos acompanham nessa oração todas as quartas-feiras. Muito bem, hoje, por solicitação da missionária Francisca Rufina, que é pastora aqui conosco também, na nossa igreja, no nosso ministério, nós faremos uma síntese do livro de Joel. A nossa irmã pastora leu no domingo o capítulo 3, ela leu do versos 10 ao 15 de Joel. Hoje nós vamos trabalhar os versos 9 ao 15. Nosso trabalho nas quartas-feiras é em torno de 20 a 30 minutos. Então a gente deve ir mais ou menos até umas 8h30 aí com você. Fique até o final para você entender da palavra de Deus e também receber a oração que certamente Deus vai trabalhar na sua vida. Então, nós vamos iniciar lendo esse texto e depois nós vamos fazer um resumo do livro de Joel e terminaremos explicando esses versículos, os versos 9 ao 15. Então, Joel capítulo 3, verso de número 9 ao 15, lembrando que a gente vai utilizar a versão da Bíblia que a gente utiliza, a nova versão, na linguagem de hoje, a nova tradução da linguagem de hoje, que é uma versão do ano 2000 da Sociedade Bíblica do Brasil. É mais fácil para a gente entender os termos que são aplicados nessa versão, fica mais tranquilo para que todos possam entender a palavra de Deus. Então, o verso 9 do capítulo 3 de Joel diz assim: anunciem isto às nações, preparem-se para uma guerra santa, chamem os soldados, que todos eles se apresentem e se aprontem para a batalha. Transforme os seus arados em espadas e das suas foices façam lanças, que até os fracos digam que são valentes. Venham depressa todas as nações vizinhas e reúnam-se no vale, que até os pacíficos virem soldados. Preparem-se, povos de todas as nações, e venham para o vale de Josafá, pois ali eu, o Senhor, vou julgar todas as nações vizinhas. Os pecados dessas nações são tantos que elas vão ser cortadas como o trigo maduro no tempo da colheita. Elas vão ser pisadas como as uvas são pisadas nos tanques até o vinho derramar. Multidões e mais multidões enchem o vale da decisão. Está perto o dia do Senhor no vale da decisão. O sol e a lua ficam escuros e as estrelas deixam de brilhar. Então, esse foi o texto
que a nossa irmã leu. Nós vamos fazer uma introdução e uma rápida reflexão, uma síntese do livro de Joel, e depois a gente finaliza comentando esse texto. Então, o livro de Joel, ele faz parte do Antigo Testamento. Segundo a tradição, foi escrito pelo profeta Joel, o segundo dos 12 profetas menores e o autor mencionado pelo nome apenas uma vez na Bíblia, na introdução do seu próprio livro, como filho de Petuel. O período de sua vida, de Joel, e da escrita do livro é desconhecido, então não temos data definida. Ela pode ser, ele pode ter vivido e escrito o livro em qualquer período a partir do século IX, que são os anos 900, ao século V, que são os anos 500, todos antes de Cristo. Então, de 900 a 500, antes de Jesus nascer, 900, 500 anos antes de Jesus nascer, viveu o Joel, provavelmente nesse período, foi quando ele fez a escrita desse texto que nós estamos comentando, desse livro. Apesar das dúvidas sobre a época em que o profeta Joel ele viveu, então essas dúvidas dificultarem a interpretação do que ele escreveu, a mensagem do livro é clara e objetiva. Então, qual que é a mensagem do livro? O que Deus ele quer dizer com esse texto? Trata do julgamento que Deus fará contra os inimigos de Israel. Um dia de escuridão e castigo. E numa perspectiva, então ele começa aqui a ter um horizonte, pensar na questão escatológica, vem então a vitória final do povo de Deus, o final feliz, onde das trevas vem a luz, e Joel então ele profetiza sobre a descida do Espírito Santo e, em consequência, as bênçãos espirituais derramadas sobre os que invocam o nome do Senhor. Aí nós poderíamos aqui citar Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que é bastante conhecido. A gente vai deixar na referência do vídeo para quem quiser verificar. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 16, 21. Então, o livro ele pode dividir o livro em duas partes. Os 2 primeiros capítulos narram uma terrível invasão de gafanhotos que devasta a plantação do país. Então, uma nuvem de gafanhoto invade e come toda a plantação. Diante disso, Joel pede a participação de todos, profeta, sacerdote, povo, venham todos, com arrependimento e jejum geral, para suplicar a Deus que afaste aquela catástrofe, cesse aquele, vamos dizer, rebanho de gafanhoto, aquela nuvem de gafanhoto. Os 2 últimos capítulos, que aí começa a entrar onde a nossa irmã Francisca leu, então os 2 últimos capítulos descrevem o julgamento de Deus sobre as nações e a vitória final, e a efusão, o derramamento profético do Espírito Santo sobre todo o povo na era escatológica. Que a escatologia vem do final dos tempos, então na era futura. Os gafanhotos, ou exército inimigo, na primeira parte do livro, ou seja, nos primeiros 2 capítulos, ele se transforma na segunda parte, nos 2 últimos capítulos. Então ele se transforma em exército de Deus. A praga se torna apenas uma imagem do grande dia em que a humanidade prestará contas a Deus. Assim como Deus ele afastou os gafanhotos através da misericórdia, então a misericórdia de Deus, quando eles buscam o Senhor, se arrependem, afasta os gafanhotos.
Então foi alcançada pelo arrependimento, com jejum. Nós podemos também fazer uma comparação, uma analogia, que nós teremos aqui o julgamento, né, do dia de libertação e salvação também. Então, aí aqui nós vamos entrar no onde nós lemos, né? Capítulo 9, o que nós lemos lá? Anunciem isto às nações, preparem-se para uma guerra santa, chamem os soldados, que todos eles se apresentem e se aprontem para a batalha. O 10, transformem os seus arados em espadas e as suas foices façam lanças, que até os fracos digam que são valentes. Então aqui nós temos uma mensagem anunciada às nações, uma mensagem de encorajamento para que compareçam para o julgamento. Entre os povos deve-se anunciar, segundo o texto, que haverá guerra e que os fortes sejam convocados. Todos os aptos a guerrear que subam, que se preparem para a batalha, e os que não têm forças que diga também, sou forte. O que tiver à mão para a batalha, que seja utilizado pelos convocados pelo Senhor. Então, observe aqui que todos são convocados. O que tiver na mão, o que você tiver, use o que você tem nas mãos, né? E vamos para a peleja. Um abraço para Maria Pires, que está nos acompanhando também. Aí nós temos o verso 11. Venham depressa todas as nações vizinhas e reúnam-se no vale, que até os pacíficos virem soldados. Verso 12. Preparem-se, povos de todas as nações, e venham para o vale de Josafá, pois ali eu, o Senhor, vou julgar todas as nações vizinhas. Então aqui a gente tem o ajuntamento dos povos, né, que será imenso, e serão reunidos no vale de Jeosafá. Diante desse vale, Cristo se assentará para o julgamento das nações. Ele apartará as ovelhas dos bodes antes de reinar sobre os povos da terra. Então isso o próprio Jesus ele faz referência acerca disso, lá no capítulo 25 e o verso 32 de Mateus. Nós vamos deixar na referência aí para você conferir. Então os valentes dentre os povos descerão ao vale da decisão. Então veja que aqui é uma profecia para o futuro, né, apontando para a volta de Jesus Cristo. Aí o verso 13, os pecados dessas nações são tantas que elas vão ser cortadas como o trigo maduro no tempo da colheita. Elas vão ser pisadas como as uvas são pisadas nos tanques, né? Algumas versões dizem aí lagar, até o vinho derramar. Multidões e mais multidões enchem o vale da decisão. Está perto o dia do Senhor no vale da decisão, capítulo 14. Então eu trabalhei vários anos no campo. Quando nós saímos na lavoura para colher com a foice, ela tinha duas funções, né? Então a foice todo mundo sabe, né, o que é uma foice, né? Então é um objeto de cortar, né, que tem uma espécie de um pescoço assim, né? Então a foice ela tinha duas funções. A primeira função dela é cortar, né, aquilo que você deseja colher, e a segunda função é também ajuntar os molhos, né? Então eu corto, dizer ali que eu vou cortar capim, arroz, por exemplo. Vou colher arroz, cortar com a foice. Eu corto e posso usar ela também para reunir, ajuntar os molhos. Isso significa, no texto em tela, esse nós estamos observando, ajuntar os povos também. Quando todas as nações estiverem reunidas, né, e lagar cheio, como dizem algumas versões, o Senhor então estabelecerá o seu juízo. O profeta Isaías, ele descreve este evento com bastante propriedade. Aí nós não vamos ler para não estourar o tempo, mas nós vamos deixar aí para você a referência, né, para você verificar. Isaías capítulo 63 e o versos de número 1 ao 6. Vai ficar na descrição do vídeo e depois você pode também fazer a leitura. E aí terminando, o verso 15 diz assim:
o sol e a lua ficam escuros e as estrelas deixam de brilhar. Então, o verso 15 aqui. Então, o quadro descrito pelo profeta Joel com relação aos corpos celestes, sol e lua, é uma correlação da profecia, do que foi profetizado por Jesus, né, e toda essa aflição, né, do capítulo 3, ela antecede também a manifestação do Messias. Aí nós vamos ler esse texto, essa correlação, para a gente entender. Então, o que o profeta está dizendo aqui tem correlação com o que ficou registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, os versos 29 ao 30, que diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, em síntese, é isso que esse livro de Joel ele nos apresenta. Inicia nos 2 primeiros capítulos narrando uma terrível invasão de gafanhotos que devasta todo o país. Diante disso, Joel pede a participação de todo o povo com arrependimento e jejum geral para suplicar a Deus que afaste aquela catástrofe. E no final, aí nós temos, nos 2 últimos capítulos, descreve o julgamento de Deus sobre as nações e a vitória final, o derramamento do Espírito profético sobre todo o povo na era escatológica. Então, uma bênção. Uma profecia, antes inclusive de Jesus nascer, que ele vive aqui, profetiza antes, mas apontando para o futuro. Alguns teólogos apontam que algumas coisas já aconteceram dessa profecia e dizem que outras acontecerão no futuro. Estamos, portanto, por aguardar esse acontecimento com bastante alegria e fé, e nós queremos participar dele para a glória de Deus e para a nossa bênção, né? Para a nossa alegria. Muito bem, Ananias Araújo está conosco aqui também. Nós agradecemos a participação de todos. Nós vamos agora fazer uma oração, e para isso eu quero aqui orar por todos que estão nos acompanhando: Lucas Vicente, Edilson de Oliveira, Elza Cardoso, Silvio, a Tânia Ferreira, que está lá na África, e dizendo: a paz, peço oração pela saúde, precisamos de um milagre urgente. Ela pede oração pela Tânia, que é ela, a Sasha, a Thelma, Sara e a Alia, que são da África, estão em outro continente e estão nos acompanhando. Deus abençoe grandemente. E dizendo, pessoal, pela transmissão nós falamos ao mundo todo. Então, as pessoas que nos seguem de todo esse mundão de meu Deus. Mara Rodrigues acompanhando a gente também. Temos aqui a Sônia Maria Ferreira dizendo: eu quero oração para meu filho, sou da Paraíba, João Pessoa, Jacuma, deve ser aqui um vilarejo, alguma coisa assim. E a Maria Pires também acaba de chegar, bem como o Análias Araújo e a Marlene Aparecida Gobi, que sempre nos acompanha. Nós vamos agora orar, encerrar esse estudo. Nessa oração a gente já apresenta a Deus esses pedidos que aqui estão. Nós vamos orar também pela irmã Avelina, que não está bem de saúde. Vamos orar por ela, para que Deus possa abençoá-la grandemente. Aos irmãos que não puderam vir também, estão estudando, alguns trabalhando, e aqueles que estão fracos, né? Tem aqueles que não vêm porque
está trabalhando, está estudando, tem alguma dificuldade, né? Algum outro compromisso secular, mas tem aqueles que estão fracos, desanimados e precisam da intervenção de Deus para que se fortaleçam, como diz o chamado aqui do texto, e venham para essa guerra guerrear ao lado de Jesus. Querido Deus, nós louvamos o teu nome, nós somos gratos, Senhor, a ti por essa oportunidade que tu nos deste, oportunidade de louvarmos a ti, aprendermos da tua palavra, ao mesmo tempo que a anunciamos às pessoas, ó Deus, para que possam ser abençoadas. Eu quero pedir a sua graça sobre a minha vida, a vida da minha família, a pastora Ruth que aqui está, abençoa a vida da irmã Geni e toda a sua família, ela que está conosco aqui nessa noite, abençoa nossa irmã pastora, missionária Francisca e toda a sua família, estende as tuas mãos, Senhor, por completo. A irmã Luísa, Senhor, abençoa ela grandemente e toda a sua vasta família, a sua prole, filhos, netos, bisnetos, toma nas tuas mãos e abençoa. Quero pedir também em prol daqueles irmãos que não puderam vir, mas que tu conhece a necessidade de cada um. Aquele que está estudando, abençoa, Senhor, a vida dele, os que estão trabalhando também, bem como aqueles que não vieram, porque estão tristes, desanimados e precisam de um fortalecimento da fé. Nós queremos pedir a tua graça também, alcança essa vida onde quer que esteja e vá. Senhor, visita também as cadeias, os presídios penitenciários, os hospitais. Toma nas tuas mãos, ó Deus. Abençoa, Senhor, por fim, a nossa irmã Tânia, toda a sua família, a Sasha, a Thelma, a Sara, a Alia. Abençoa também a Sônia Maria, toma nas tuas mãos e todos que estão nos acompanhando neste momento pelo Facebook, que vão assistir esse vídeo. Tu conhece a necessidade, como é o caso, Senhor, da Tânia Ferreira, da sua família que precisa de um milagre, ó Deus, e um milagre urgente. Então, abençoa poderosamente. Tu és o Deus que está aqui conosco na igreja nesta noite e está também lá com a Tânia Ferreira, lá no outro continente, nos nossos irmãos, nossos amigos africanos. Deus abençoa esse continente, abençoa, Senhor, essa família. Toma nas tuas mãos, ó Deus, e conceda o que eles precisam e necessitam dentro dessa urgência. Eu peço também, ó Deus, pela Sônia Maria, ela que está lá no estado da Paraíba, em João Pessoa, que tu possa abençoar a vida dela, abençoar os seus filhos. Toma nas tuas mãos, dá, Senhor, do teu poder e da tua graça. E ao orar por ela e pedir a bênção, nós queremos pedir a bênção para todos os paraibanos, todos que residem nesse estado ordeiro da Paraíba, que tu possa abençoar grandemente, tomando o Senhor nas tuas mãos e dando, Senhor, a sua vitória. Nós queremos te agradecer por este momento que nós tivemos a oportunidade de falar da sua palavra, orar, Senhor, por essas pessoas que necessitam da tua graça e da tua bênção. Não sem antes, ó Deus, dizer, visita a irmã Avelina, toda a sua família, mas em especial ela que está com essa enfermidade, que tu possa colocar as tuas mãos de vitória, de bênção, e decretar, Senhor, a vitória, a saúde para a sua filha. Nós queremos te pedir e agradecemos, certo da tua vitória, no nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe poderosamente aos irmãos aqui presentes, a todos que estão nos acompanhando. A gente continua, teremos mais um período de oração, onde nós vamos reapresentar todas essas necessidades, esses pedidos aqui que temos. A gente tem um livro aqui também, onde a gente anota os pedidos de orações para a gente orar sempre nas orações de quartas-feiras e nas outras orações que a gente faz. Você que
precisa de oração, que é aqui da cidade, pode entrar em contato conosco, tem toda a descrição aí no final do vídeo, e a gente tem todo o prazer de ir até você e trabalhar a bênção de Deus para a sua vida. Se quiser vir fazer uma visita para nós, participar do nosso culto, seja bem-vindo. Rua São Paulo, número 802, Parque Cidade Alta, Nova Esperança, Paraná. Nós estamos no Brasil. Os nossos cultos todas as quartas-feiras às 20 horas e também aos domingos às 19h30. Um grande abraço para todos os que estão nos seguindo, acompanhando. Deus abençoe grandemente a sua vida e até o nosso próximo encontro. Ministério Esperança, Assembleia de Deus Cidade Alta, oração e estudo bíblico nas quartas às 20 horas, aos domingos às 19 horas, cultos de louvor e adoração. Ministério Esperança, Rua São Paulo, número 802, Parque Cidade Alta, Nova Esperança, Paraná. Ministério Esperança, unidos no amor de Deus. Assista, curta e compartilhe às quartas e aos domingos os nossos cultos. E todas as sextas às 21 horas, o Conexão Esperança é especial, transmitido ao vivo pelo Facebook e a Rádio Escala FM 87,9 de Paranavaí. Conexão Esperança. Fale com o Ministério Esperança. 449-9945-0202. E-mail diretoria1@msn.com. Facebook Assembleia de Deus Cidade Alta e também pelo Donizete Silva Zete. Fale com o Ministério Esperança pelo WhatsApp 449-9945-0202.